E aí, jovem, tudo certo? Bom, então, esse daqui é o trabalho de Química meio do Bruno, né? Onde a gente precisa construir uma pilha utilizando componentes do dia a dia ali e aqui. E aí, o Bruno, a gente decidiu fazer uma pilha utilizando limões, certo? E para começar, a gente precisa primeiro entender o que é uma pilha e do que precisa e por que dá para fazer uma pilha utilizando limão. Bom, basicamente a pilha ela também pode ser chamada de célula galvânica e para ela funcionar ali, basicamente precisa estar acontecendo uma reação de óxido-redução e é isso que vai acontecer na pilha, é isso que vai acontecer no limão, utilizando um clips e uma moeda de 5 centavos. Nesse primeiro momento do trabalho, eu vou explicar basicamente o que você vai precisar para fazer e também como que vai funcionar cada coisinha ali, o que o limão faz no negócio, o que o clips faz, qual que é a função dos fios, entendeu? E depois o Bruno ele vai fazer o experimento na prática, ligando o LED, né? Ou uma lâmpada, ou enfim. Para começar, para fazer esse trabalho, você vai precisar de 2 limões, 2 clips, 2 moedas de 5 centavos, e também vai precisar de 2 fios. Tá, a função do limão. O limão, por ele conter ácido cítrico, vai fazer com que ele seja um ácido, obviamente, e também vai fazer com que ele tenha cátions de H+, e também com que ele tenha ânions. Assim o limão ele vai se tornar uma solução que conduz elétrons, certo? E agora o cobre e também o clips. Bom, basicamente vai ser através deles, né, que vai acontecer a ação de oxirredução quando a gente colocar eles no limão e depois ligar eles através do fio, certo? Bom, basicamente a moeda de 5 centavos, por ela ser feita de cobre, ela vai atrair muito mais elétrons do que o clips, certo? Então, como ela ganha elétrons, significa que ela perde NOx. Se ela perde NOx, significa que ela sofre redução, é o agente oxidante, e também vai ser o polo positivo da nossa pilha, e também vai ser o cátodo, certo? E agora o clips, como ele está doando elétrons, significa que o NOx dele está aumentando, também que ele está sofrendo a oxidação, que ele é o agente redutor, e também que ele é o polo negativo da reação, certo? E como é que vai funcionar esse trabalho? Primeiro, a gente precisa pegar uma faca, fazer 2 furos em cada um dos limões, e depois a gente prende, né, o clips e a moeda no limão, e depois conecta eles através de 2 fios, né, para a mesma coisa que você vai ter que fazer no outro limão, certo? E quando você fazer isso e conectar o cabo, né, um no outro, vai fazer com que comece a acontecer essa reação de oxirredução. E aí depois, quando você pegar o segundo cabo que você ainda não vai ter usado e conectar ele em uma lâmpada ou LED, vai fazer com que ele acenda, que é isso que o Bruno vai mostrar aí na segunda parte do trabalho. É isso aí, jovem, tamo junto. Boa noite aí, professor. Mais um trabalho aí do Mano Brunão e do Mano João do Vôlei. E hoje a gente vai estar apresentando aí o nosso trabalho de pilha, certo? Que a gente vai ter usado aqui. Eu vou falar basicamente dos materiais que a gente usou e com o objeto que a gente vai gerar a eletricidade em questão. Então a gente basicamente vai usar 3 limões, onde deles vão ter um prego e uma moeda, certo? E dentre eles vão ter os fios em questão que a gente vai gerar, que vai ser gerada a eletricidade sobre eles, neles, certo? E, bom, no caso, o que vai acontecer aqui? O ácido do suco do limão, ele vai reagir com o zinco do prego, fazendo com que ele perca elétrons. E esses elétrons, eles vão meio que viajar, né, através do limão, até chegar no cobre. O cobre que vai ser o cobre da moeda, em que a gente usou, no caso, a moeda para ser no lugar do cobre. E desse modo vai fazer com que vai gerar uma bateria através do limão, do ácido do limão, e o cobre e o prego, que vão ter os polos positivos e negativos, com que a gente vai usar os 2 fios, que no caso são esse e esse aqui, certo? E é isso. E agora a gente vai usar de modelo essa bexiga, que é a bexiga dos meus irmãos. E, bom, no caso, o que vai acontecer aqui? Repara aqui que no brinquedo, no próprio brinquedo, a gente precisa de 2 pilhas,
Só que porém a gente retirou uma, porque a gente vai colocar a nossa pilha que a gente fez com os limões, que vai ficar no lugar da pilha em que a gente iria usar, no caso. E bom, o que vai acontecer? Cada fio ele vai precisar ficar em cada polo, né, para poder gerar essa energia. Ou seja, então um fio vai ter que ficar no polo da outra bateria, que também, se não tivesse a bateria, teria que ficar no outro polo, que seria basicamente um polo negativo, e o outro no polo positivo. E a gente não precisa distinguir qual que vai ser o fio que vai ficar no polo negativo ou positivo, porque aqui já vai distinguir pra gente, porque o cobre ele dá a tensão de polo negativo, e o material que a gente usou aqui, que no caso é o prego, ele vai dar como distinguir o polo positivo. E bom, é só colocar, no caso aqui dá um zoom aqui, só para colocar aqui e apertar o botão, que vai gerar a eletricidade. E é basicamente isso.